Por mais bizarro e fantástico que pareça aos nossos ouvidos modernos, há uma longa história de relatos registrados de uma raça de criaturas conhecida como homens com cabeça de cachorro. Todo mundo provavelmente está familiarizado com a representação egípcia de Anubis, o chacal ou divindade com cabeça de cachorro. Anubis é uma tradução grega da antiga palavra egípcia Ampo, que significa criança real. Anubis, aliás, não era a única divindade egípcia com cabeça de cachorro. Sendo seres humanos racionais, a maioria das pessoas assume que essas representações mostram um homem usando algum tipo de máscara cerimonial, e isso pode muito bem ser o caso. Quando ultrapassamos nossas suposições e doutrinação educacional pública e observamos as evidências de multidões de documentação descrevendo essas criaturas em textos antigos e por uma variedade de testemunhas diferentes, começamos a nos aventurar nos reinos bizarros e fantásticos de nossa realidade. Tais criaturas realmente existiam. Isso é possível? Antes de você dizer que esse tópico foi direcionado aos cães, vejam as evidências. O médico grego Cetésias, do século V, escreveu um livro intitulado Índica, no qual relata os detalhes das pessoas com cabeça de cachorro que vivem na Índia. Megasdene, um explorador grego, também afirmou que havia uma raça de pessoas com cabeça de cachorro vivendo nas montanhas da Índia, dizendo que usavam peles de animais, caçavam sua subsistência e se comunicavam com latidos. Heródoto, escrevendo um relatório em segunda mão dos antigos líbios, relata que os sinocefales viviam em terras a leste dos líbios. Há uma história de uma batalha entre os argonautas e os sinocefali, que foi travada em torno da área do norte da Sérvia, ou no sul da Hungria. Em seu livro A Cidade de Deus, livro 16, capítulo 8, Agostinho de Hipona reflete sobre a origem dos sinocefali, e se eles realmente existiam, e se existissem, seriam considerados mortais, racionais, ou seja, animais humanos. Ele conclui suas ponderações decidindo que, se são realmente humanos, devem ser descendentes de Adão. O CCR não gosta de admitir nos dias de hoje, mas sua iconografia ortodoxa oriental retrata seu mais venerável São Cristóvão como um convertido com cabeça de cachorro ao catolicismo. A história a fundo de São Cristóvão começa durante o reinado do imperador romano Diocleciano no século III, quando um homem chamado Reprebus ou Reprobus foi capturado em combate contra a tribo que habitava o oeste do Egito na Cirenaica. A unidade de soldado, de acordo com a narrativa hagiográfica, foi atribuído o nome de Números Marmaritarum, ou Unidade dos Marmaritae, que sugere uma Marmaritae não identificada, talvez a mesma que a tribo Marmaritae berber da Cirenaica. Relatou ser de tamanho enorme, com a cabeça de um cachorro em vez de um homem, aparentemente uma característica das marmaritas. Em uma ilha em algum lugar entre a Índia e a Sumatra, Ibn Battuta, um estudioso explorador muçulmano do século XIV, encontrou um povo de boca de cachorro que ele descreveu da seguinte forma:
Ratrámonos, um teólogo franco do século IX, em sua Epístola Sinocefália, escreveu ao seu superior perguntando se essas criaturas deveriam ser reconhecidas como pertencentes à raça humana ou a uma raça de animal. Ratrámonos era a favor de uma designação humana, mas queria a confirmação. O que achei convincente na carta de Ratrámonos não é a descrição das criaturas, mas sua preocupação mais praticamente crível por seu dever religioso de convertê-las ao cristianismo. Ele ficou confuso quanto a ser obrigado a pregar o evangelho a eles, pois se fossem animais, ele consideraria inútil. Não querendo estar errado em seus deveres, ele precisava de afirmações de que eram criaturas humanas e, portanto, capazes de receber o evangelho e a conversão. Tomás de Cantimple, apelando à autoridade, citou São Jerônimo ao verificar que sinocefálios eram seres reais. Ele escreveu sobre eles em Vicente de Beauvais, um enciclopédico do século XIII, voltou para a França para alertar seu padroeiro, São Luís IX, de uma criatura que tinha a cabeça de um cachorro, mas que parecia humana em sua forma, e se comportava como homem, sendo pacífica, mas quando provocado era cruel e retaliatório. Os viajantes medievais Giovanni e Marco Polo mencionam os sinocefálios. Giovanni escreve sobre os exércitos de Ogedem Khan, que encontram uma raça de cabeça de cachorro que vivem ao norte do lago Baikal. As viagens de Polo também mencionam os bárbaros com cabeça de cachorro na ilha de Andamanai, ou nas ilhas de Andaman. Para Polo, embora essas pessoas cultivem especiarias, elas são, no entanto, cruéis e são todas iguais aos grandes cães mastim. Adicionalmente, no registro chinês História da Dinastia Liang, o missionário budista Hui Shen descreve uma ilha de cães ao leste de Fusang, uma nação que ele visitou de várias maneiras identificadas como o Japão ou as Américas. A história da dinastia do norte de Lin Yanshou, historiador da dinastia Tang, também menciona o reino dos cães. O já mencionado Cétesias fez um relatório mais detalhado dos sinocefálios que viviam nas montanhas indianas, chamado Índica na época em que escreveu seu livro com o mesmo nome. Ele detalha uma tribo ou raça de pessoas com cabeça de cachorro que, embora capazes de entender a linguagem humana, se comunicavam com latidos e rosnados. Ele diz também que subsistiam comendo carne crua e tinham dentes mais compridos que os dos cães, além de unhas longas, curvas e arredondadas. Cétesias relatou que eles caçavam e secavam a carne ao sol, mas também criavam ovelhas e cabras. Não estritamente carnívoros, fomos informados de que eles também comiam siptacahora e cultivavam seus próprios para usar no comércio para obter outros bens, como algodão, farinha e armas. Cétesias continua sua descrição dos sinocefálios, dizendo que eles vivem em cavernas,
ou, ao contrário do relato de Ibn Batuta, de que eles vivem em cabanas de junco, podendo haver mais de uma tribo. Ctesias diz que caçam com arcos e lanças e, sendo corredores rápidos, são capazes de perseguir suas presas a pé. Como a versão de Ibn Batuta, Ctesias diferencia os costumes dos sinocefálios femininos e masculinos, dizendo que as mulheres tomam banho uma vez por mês, mas os homens negligenciam o banho, lavando apenas as mãos e limpando-se 3 vezes por mês com a pele embebida em gordura do leite. Diferentemente da descrição de Batuta, Ctesias não diferencia a aparência geral de machos e fêmeas. Batuta considerou as fêmeas atraentes. Ctesias afirma que ambos os sexos usavam couros curtidos de uma boa qualidade, ou, se eram ricos, usavam roupas de linho, mas não havia muitos nessa categoria. Batuta os descreve como completamente nus, exceto as fêmeas que usavam saias de grama. Dormiam em canteiros de grama ou folha, criavam gado e mediam a riqueza de um indivíduo pelo número de gados que ele possuía. De todos os relatos escritos sobre essas criaturas estranhas, Ctesias é o único que pude encontrar que os menciona como tendo caudas acima do quadril, como cães, mas mais longas e peludas. Aparentemente, eles eram conhecidos por serem uma raça geralmente pacífica e moral, quando não provocada, de vida longa com expectativa de vida de mais de 150 anos.